A rivalidade entre Israel e Irã, a gente vê isso todo dia no noticiário, né? Parece uma coisa super moderna, um conflito que parece não ter solução. Mas a verdade é que essa história, ela é muito, mas muito mais antiga do que a gente pode imaginar. E se as raízes dessa tensão toda não estivessem em reatores nucleares, nem em disputas geopolíticas de agora, mas, na verdade, nas páginas de textos sagrados, uma história que atravessa literalmente milênios. Então, para a gente entender o que está acontecendo hoje, não tem jeito. A gente precisa voltar e muito no tempo. Vamos mergulhar numa época em que a relação entre esses dois povos era, acredite se quiser, o completo oposto do que a gente vê agora. Ok, primeiro ponto que é fundamental para a gente começar. Na Bíblia, a terra que hoje a gente chama de Irã era a Pérsia. É exatamente a mesma região, o mesmo povo, só que num outro capítulo da história, entende? E é aqui que a história dá uma virada surpreendente, porque veja bem, a Pérsia não era só mais uma nação vizinha. Na verdade, ela teve um papel de salvadora. Isso mesmo, salvadora do povo judeu. É uma reviravolta que bagunça completamente o que a gente pensa sobre essa relação hoje. E o grande nome por trás dessa aliança foi um rei persa chamado Ciro. O Grande, pensa só. Ele não apenas conquistou a Babilônia, mas fez algo incrível. Libertou os judeus que estavam em cativeiro lá. E não só isso, ele permitiu, e pasme, até financiou a volta deles para Jerusalém para reconstruírem o templo sagrado. Foi um gesto tão gigante que Ciro é celebrado até hoje na história judaica. Mas claro, nem tudo foi um mar de rosas. Essa aliança passou por uma prova de fogo. Lá dentro do próprio Palácio Persa, um drama se desenrolou, um evento que quase mudou o curso da história para sempre. Pois é. Mesmo com o rei protegendo os judeus, um plano muito sombrio começou a se formar ali nas sombras do poder. Era uma conspiração interna, sabe? Que ameaçava simplesmente destruir tudo o que o Ciro tinha construído. E não era uma briguinha política qualquer, não. O plano era muito mais sinistro. O objetivo era a aniquilação, a destruição total do povo judeu que vivia espalhado por todo o gigantesco Império Persa. A ameaça era, literalmente, de extinção. Foi aí que surgiu uma heroína, e uma heroína totalmente improvável. O nome dela era Esther, uma jovem judia que, numa daquelas viradas que só o destino dá, acabou se tornando a rainha da Pérsia. Ela estava no lugar certo, na hora certa para agir, só que isso poderia custar a própria vida dela. E ela arriscou. Arriscou tudo. Esther foi lá e expôs toda a conspiração para o rei. E com uma coragem imensa, ela não só conseguiu desmantelar o plano, como salvou o seu povo da extinção. Essa história só mostra como os laços entre persas e judeus eram profundos e bem complexos. Então, essa foi a base da relação deles por muito tempo. Uma história de salvação, perigo, uma coexistência com altos e baixos, que durou séculos. Tudo ia nesse ritmo, até que um único ano chegou e virou roteiro de cabeça para baixo. Que ano foi esse? 1979, o ano da Revolução Iraniana. E esse evento ele não mudou só o Irã, ele redefiniu por completo a relação do país com Israel e, na verdade, com o mundo inteiro. E a ruptura é impressionante como foi clara e direta. A Revolução simplesmente pegou uma amizade de séculos e transformou numa hostilidade profunda e ideológica. Da noite para o dia, Israel, que antes era um parceiro, virou o inimigo número 1. Beleza? Então vamos dar um salto no tempo, direto para os dias de hoje, para a gente ver como essa virada de chave histórica moldou o conflito que a gente acompanha agora. O lance é que o confronto de hoje raramente é direto, sabe? É tipo uma guerra invisível, super complexa, que é travada usando outros países e grupos como peças nesse tabuleiro. Os famosos proxies. De um lado, Israel luta pela própria sobrevivência e segurança num bairro, digamos, bem complicado. Do outro, o Irã desafia a ordem regional, usando as ambições nucleares e as ameaças constantes como suas principais cartas na manga. E aí que a gente chega na realidade de hoje. A tensão está no máximo. O mundo todo fica de olho, com o coração na mão, porque todo mundo sabe que qualquer erro de cálculo, qualquer ataque mal interpretado, pode ser a faísca que começa um incêndio gigantesco de proporções globais. Então, para entender de verdade, o ponto crucial é esse. A gente precisa dar um passo para trás. Sair um pouco das manchetes do dia a dia e olhar para essa história de longe. Ver o quadro completo.
Porque a história nos mostra que existe um ciclo, que se repete. Impérios se levantam. Grandes potências, como a própria Pérsia antiga, surgem como uma força absurda, dominam o mundo e definem a sua época. Mas essa mesma história também mostra que nenhum poder dura para sempre. Impérios caem, alianças que pareciam inquebráveis se desfazem, reis desaparecem, e até os impérios mais gigantescos um dia viram pó, viram ruínas. E o mais interessante é que, para quem olha pela perspectiva da Bíblia, essa longa jornada não é só um monte de acidentes. É vista como uma narrativa com um propósito maior. Ou seja, o conflito de hoje não seria o ponto final. Seria só mais um capítulo de uma saga imensa, que, segundo esses textos, começou, há muito, muito tempo. E a pergunta que fica no ar é justamente essa. Será que estamos testemunhando o clímax dessa longa e complexa relação? Ou será que estamos só no comecinho de um capítulo completamente novo e imprevisível? A única certeza é que a história, ela continua sendo escrita.